Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre um tema sugerido por uma telespectadora nossa, Deise Antunes de Camargo, e que é uma questão muito polêmica que gera dúvidas e controvérsias. A nossa relação com os animais no nosso planeta e o uso deles para atividades que lhes causam tanto sofrimento simplesmente para satisfazer necessidades humanas, como em experimentos científicos, extração de leite, pele, ovos e carne, onde os animais ficam confinados em condições horríveis, e ainda também quanto aos animais abandonados nas ruas sem qualquer amparo. E então, para darmos início ao nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. A questão levantada por nossa telespectadora sobre a forma como tratamos os animais em nosso planeta pode passar despercebida para a maioria de nós no dia a dia. Apesar de quase todos nós nos alimentarmos, nos vestirmos e nos medicarmos com itens extraídos ou testados através da exploração da vida animal, não temos um contato direto com a forma cruel e até mesmo surreal que laboratórios escalpelam estes pequenos seres, nem como os frigoríficos exterminam friamente a vida de bois, galinhas, porcos para o abate, entre outras situações tenebrosas. E ainda animais maltratados e humilhados por seus donos ou que moram nas ruas. São também, para a maioria de nós, fatos que olhamos a uma certa distância,
Muitos de nós possuem animais domésticos em nossos lares, os quais são tratados ao reverso disso tudo, com carinho e reconhecimento como se fossem mesmo parte da família. Mas o sofrimento animal, provocado de forma consciente pelo homem, movido pela sua arrogância e pelo seu egoísmo, pela sua indiferença com a vida, pelo amor ao lucro, ao dinheiro, a qualquer custo, não pode encontrar respaldo algum na doutrina espírita. A doutrina que prega fora da caridade não há salvação, não exclui a caridade e os cuidados aos animais. Essa mesma doutrina, que também nos mostra ao longo de todas as suas obras a inevitável certeza de que colhemos aquilo que plantamos, a lei de ação e reação. E assim sendo, aqueles de nós que maltratarmos, explorarmos, destruirmos ou agirmos com crueldade e egoísmo diante de qualquer ser da obra divina, sejam os irmãos em humanidade, sejam os animais, sejam as espécies vegetais que cobrem o nosso planeta, estarão adquirindo para si mesmos as terríveis consequências de seus próprios atos. A nossa telespectadora perguntou o porquê de Deus permitir tanto sofrimento a estes seres incapazes de se defenderem. E o que notamos é que a nossa humanidade, ainda incapaz de compreender as leis de Deus, ainda tão egocêntrica e sempre enxergando apenas as suas necessidades materiais mais imediatas, cria sofrimento para si mesmo, maltratando seus irmãos, guerreando e matando, roubando, exterminando, destruindo a fauna e a flora, os rios e as matas, em nome dos seus objetivos ainda tão materialistas. E como já sabemos, teremos que colher no futuro as consequências dessas escolhas equivocadas. No excelente livro A Questão Espiritual dos Animais, publicado pela Fé Editora e escrito pela médica veterinária doutora Irvênia Prada, pesquisadora em neuroanatomia animal e palestrante assídua dos congressos organizados pela Associação Médico Espírita do Brasil, são abordadas estas e outras muitas questões, seguindo um minucioso estudo feito por ela sobre os trechos de O Livro dos Espíritos, o Evangelho, A Caminho da Luz, de Emmanuel, entre outras obras. Este livro encontra-se esgotado no momento, mas está sendo revisado e ampliado pela doutora Irvênia Prada e em breve será reeditado pela Fé Editora. E ela explica, num capítulo específico sobre o sofrimento animal, incluindo aí não somente este sofrimento impingido pelo homem, de que falávamos antes, mas também as doenças, como o câncer, a cegueira, infecções, problemas cardíacos, que também trazem dor e sofrimento para eles, que se trata de algo permitido por Deus para o trabalho lento e intransferível do progresso individual, rumo à evolução. A doutora Irvênia termina este capítulo com uma mensagem de Emmanuel sobre este tema, psicografada por Chico Xavier em 14 de dezembro de 1969, e que nos diz assim: o animal, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Então, podemos concluir que o sofrimento é uma bênção necessária ao aprimoramento de todos nós, e um dia, quando soubermos amar verdadeiramente, não mais estará presente em nossas vidas. E isso, como percebemos, se aplica também à vida dos animais. Deus pode, então, momentaneamente, aproximar aquele irmão que ainda ignora as leis de Deus, que causará dor no seu próximo, a fim de burilar aquele que precisa aprender uma determinada lição e evoluir. No entanto, ai daquele que ainda causa dor no seu próximo, pois ele também irá no futuro ter de se ajustar com as leis divinas. E assim Deus, na sua infinita bondade, vai nos dando a oportunidade de crescermos e evoluirmos
todos nós. O tema é longo, exige estudo e leitura, mas esperamos ter auxiliado no seu esclarecimento. E vamos nos lembrar do seguinte: provocar dor ou humilhações aos animais é inaceitável. Tratar com amor, respeito e reverência toda a obra divina faz parte do comportamento do homem de bem que todos nós almejamos ser um dia. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa. Eu dedicarei o programa de hoje aos jovens casais, namorados, noivos, namoridos, ou pensando bem, a todos os casais que pretendem ficar juntos para sempre. Eu espero sinceramente que não sejam poucos os interessados neste tema. Os jovens casais, quando resolvem viver juntos, fazem um pacto de vida em comum. Este pacto, quando há amor verdadeiro, deve ser de cumplicidade, respeito e amizade. Mas, como ainda somos imperfeitos, não é raro que toda essa cumplicidade se transforme em tirania. Aí não há relação que aguente. Há um tempo atrás, quando ainda não tínhamos o WhatsApp, retornando de ônibus de uma viagem de Campinas a São Paulo, eu me sentei ao lado de uma garota aparentando uns 20 anos no máximo. Essa moça estava ao celular, numa conversa, mas naquela época, conversando, numa conversa interminável com seu namorado, ao que tudo indicava, claro. Veja bem, não prestei atenção na conversa porque quisesse, mas simplesmente porque era impossível não ouvir. O teor do diálogo me pareceu ser uma prestação de contas do que um e outro fez. Porque fez, porque não fez, insatisfação daqui, insatisfação de lá. Confesso que fiquei cismada, pois o ônibus chegou a São Paulo e a conversa continuava. Não conheço a moça e nem seu namorado, mas tudo indicava que aquela relação não estava indo bem. Parecia sufocante. Sim, fiquei preocupada e pensei em quantos casais, até mesmo os que já vivem juntos há tempos, não estão se sabotando. É muito triste, mas é fato. Ao invés de aprenderem, realizarem, conquistarem juntos, muitos casais vivem estacionados e sem alegria, sem energia, embora vivam juntos e respirem o mesmo ar dentro da mesma casa. Compartilho com vocês uma lenda de grande sabedoria dos índios Sioux, originários dos Estados Unidos. Acho que muitos já conhecem, mas essa lenda é linda, ela traz uma lição indelével para todos os casais, não somente para aqueles que pretendem trilhar uma vida em comum, mas também para aqueles que já estão trilhando, porque acredito que existe sempre tempo de alterarmos o rumo da nossa vida para melhor. Diz a lenda: Touro Bravo, o mais valente e honrado de todos os jovens guerreiros, e Nuvem Azul, a filha do cacique, uma das mais belas mulheres da tribo, chegaram de mãos dadas até a tenda do velho feiticeiro da tribo. Nós nos amamos e vamos nos casar, disse o jovem. E nos amamos tanto, tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã, alguma coisa que nos garanta que poderemos ficar sempre juntos, que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até encontrarmos a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado ao ver os tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: há uma coisa a ser feita sim, mas é uma tarefa muito difícil. Tu, Nuvem Azul, deves escalar o monte ao norte dessa aldeia e apenas com uma rede em tuas mãos caçar o falcão mais vigoroso do monte e trazê-lo aqui
com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, touro bravo, deves escalar a montanha do trovão, e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias. E somente com as tuas mãos e uma rede deverás apanhá-la e trazê-la viva até aqui. Os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão. Cada um para um lado. No dia estabelecido, à frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pediu que, com cuidado, tirassem as aves dos sacos e viu que eram verdadeiramente formosos exemplares. E agora, o que faremos? Perguntaram os jovens. Apanhem as aves, disse o feiticeiro, e amarrem-nas entre si pelas patas com essas fitas de couro. Depois de bem amarradas, soltem-nas para que voem livres. O guerreiro e a jovem fizeram o que lhes foi ordenado. A águia e o falcão tentaram voar, mas apenas conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela incapacidade do voo, as aves arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucarem. O velho feiticeiro então disse: jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdurem, voem juntos, mas jamais amarrados. Gostaram? Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para finalizarmos a reflexão sobre a lição contida no Livro dos Espíritos a respeito do egoísmo. A questão 916 deixa-nos bem claro. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece ou excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Por quê?
todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar para a Terra. E a questão 917 é muito clara. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se. Por quê? Deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação, etc. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo esta importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam de si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um, então, pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros também, com ela, se preocupam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para aqueles que possuam essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono. Estas colocações, amigas e amigos, merecem uma reflexão profunda de todos nós enquanto estivermos aqui na matéria. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que continuem a mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.